João Domingos da Silva Pinto, ou simplesmente João Pinto, foi um dos mais representativos futebolistas portugueses das décadas de 80 e 90. Nascido no dia 21 de novembro de 1961, o jogador destacou-se na posição de defesa lateral direito no Futebol Clube do Porto durante toda a sua carreira profissional e representou a seleção portuguesa por 70 vezes. É sobre este grande símbolo do Futebol Clube do Porto, o eterno número 2, que temos aqui ao meu lado, de que vamos falar então no vídeo do canal Malha Azul e Branca. Camisola 2, capitão do Futebol Clube do Porto. Não há um portista que, com estas características, não saiba de quem se trata e de quem se fala. João Pinto foi um dos mais emblemáticos capitães dos Dragões e o jogador com mais jogos realizados pelos azuis e brancos em toda a história do clube. Nascido em Vila Nova de Gaia, João Pinto começou a jogar futebol aos 12 anos no modesto Oliveira do Douro, freguesia vizinha de Vilar de Andorinho, onde nasceu no concelho de Vila Nova de Gaia. Mas foi por pouco tempo. Aos 14 anos chegou ao Futebol Clube do Porto, onde terminou a formação. Aqui jogava regularmente em duas posições, extremo direito e no meio campo, mas à medida que o tempo passou, foi recuando no terreno e nos júniores era muitas vezes chamado com alguma regularidade para treinar com os séniores na altura dos séniores do Futebol Clube do Porto, sob a batuta do grande mestre José Maria Pedroto. Um dia, num dos treinos na época de 79-80, João Pinto estava a treinar nos júniores e é informado para se apresentar nos séniores. O defesa lateral direito foi e treinou da forma única que sabe, com arreganho, com garra e com aquela vontade de ir a cada lance como se fosse o último. Olha então para os pesos pesados do plantel como Fernando Gomes, Oliveira, Simões, Freitas, Romeu, Otávio, Fonseca, entre outros, de igual para igual. E no lance com Romeu, João Pinto tem uma entrada duríssima e deixa o avançado Romeu com bastantes queixas. Este avançado vai para cima de João Pinto para tirar satisfações do então miúdo do Oliveira do Douro, mas Pedroto intervém e desarma completamente Romeu. Diz o Pedroto: joga mas é à bola e põe os olhos neste miúdo. O mestre deixou o Romeu possesso, mas este teve que engolir em seco. João Pinto era mesmo assim, e assim se manteve até ao final de carreira. Nunca virava a cara à luta e detestava ser enganado pelos adversários. Quando isso acontecia, era muito duro e muito agressivo com todos eles. Em 1980 e 81, com 19 anos, é chamado para um jogo da equipa principal pela primeira vez, mas não chega a jogar. Fica no banco. O austríaco Hermann Stessel era o treinador dos Dragões, mas na época seguinte, em 81 e 82, é precisamente o mesmo treinador austríaco quem promove a sua estreia pelo Futebol Clube do Porto e num palco que é um palco de sempre, que é o Estádio da Luz. O Futebol Clube do Porto perde por 2-0 frente ao Benfica, em jogo da primeira mão da Supertaça Cândido de Oliveira, mas na segunda mão os Dragões virariam a eliminatória com um retumbante 4-1 nas Antas, também com a participação de João Pinto. Por esta altura, o dono da lateral direita era Gabriel, um jogador fantástico que fazia aquela ala toda sempre na mesma velocidade, que foi titular do Futebol Clube do Porto quase uma década. Por isso, João Pinto teve que ser paciente e esperar pela sua vez. Terminaria a época de 81-82 com apenas 11 jogos, mas a partir da época seguinte, já com José Maria Pedroto de regresso, começou a jogar, digamos, com alguma regularidade. E então conseguiu terminar a temporada já como titular. O então jovem jogador relegava Gabriel para o banco. Com velocidade e uma grande capacidade de luta, João Pinto cedo se tornou
digamos, um dos mais queridos jogadores por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Se existe a expressão jogar a Porto, João Pinto era talvez um dos maiores exemplos. Com espírito de solidariedade e sacrifício, chegou a jogar vários meses com um dedo do pé partido e, numa entrevista, João Pinto conta esse episódio do dedo partido. Da Sandra, aí está o I Am Cerqueira. João, recorda-nos aquela história de teres treinado com a bota cortada no dedo do pé. Sim. Isto também já contaste várias vezes. Estavas com o dedo partido, era? E tiveste que cortar a bota para jogar. Tinha o dedo partido e inchado. E doía-me quando calçava a bota. Eu não podia treinar e ia para o campo de treinos. Antigamente no estado das Antas havia o campo de treinos mesmo pegado ao estádio onde jogavam os júniores, por exemplo, ao sábado, e nós treinávamos lá. E eu ia de chinelos lá para baixo, e começava a andar à volta do campo nas câmaras e não me doía. E depois começava a correr descalço. Começava a correr, também não me doía. Só me doía quando metia o pé na bota, a bota prensava. É normal, fazia força. E tu nenhuma nem duas, vou cortar isto. E eu, para não dar bébias ao jogador que jogasse no meu lugar, para ele poder jogar. Pois, porque se não jogasse, ele podia jogar em qualquer lugar. Podia jogar bem e depois o treinador da altura metê-lo a ele e eu ia com o caralho. E assim pronto, treinei, joguei, cortei a bota no sítio do dedo, cortei a bota, calcei, apertei, não doeu, mandei o roupeiro na altura buscar tinta preta, pintei a meia, que era para não dar muito nas vistas ao adversário. Ninguém reparou? Não, ninguém reparou. E joguei assim tempo. O árbitro, muito nada, tempo. Nada, o árbitro só ele é que podia dizer para não jogar. O árbitro nem tinha nada a ver com isso. Não, a responsabilidade é minha. Foi durante mais de uma década indiscutível na lateral direita dos azuis e brancos, num dos períodos de maior fulgor do clube portuense e também capitão do clube em grande parte da sua carreira. Os jogos com o Benfica tiveram, alguns duelos e episódios históricos, por vezes a ultrapassar o razoável em termos de agressividade. Refiro-me a alguns jogos do campeonato, mas também as supertaças, principalmente as finalíssimas disputadas em Coimbra em plena década de 90. Mas também os duelos com o Sporting ficaram na memória, nomeadamente a finalíssima de 94 na capital do Império, como apelidou o presidente Pinto da Costa, onde João Pinto e seus pares foram autenticamente apedrejados, cuspidos e insultados no tão pretencioso estádio de Oeiras, no momento em que foram receber a Taça de Portugal à tribuna. Pinto da Costa, eleito presidente do Futebol Clube do Porto em 1982, tinha o objetivo de levar o Futebol Clube do Porto a uma final europeia. Em 1984, os portistas atingiram a final da Taça das Taças, perdendo para a poderosa Juventus. João Pinto foi titular nessa final, sentindo pela primeira vez o sabor amargo de uma derrota numa final europeia. Na época seguinte, João Pinto conquista o primeiro dos 9 campeonatos ganhos ao serviço dos portistas e, no ano a seguir, um ano depois, conquista o bicampeonato com o Futebol Clube do Porto. Depois de perdida a final da Taça das Taças, a extinta taça da UEFA perante a Juventus em 1984, o Futebol Clube do Porto voltou à ribalta do futebol europeu em 1986-87 como representante português na Taça dos Campeões Europeus. Sob a orientação desta vez de Artur Jorge, os portistas eram considerados não eram considerados, os favoritos na competição, mas os jogadores entre si acreditavam num inédito título. João Pinto era uma das figuras e um dos líderes da equipa e foi um dos totalistas na campanha europeia. Depois de um grande e difícil trajeto, o Futebol Clube do Porto atingia a final da Taça dos Campeões. O Bayern, o todo-poderoso Bayern,
era o adversário e visto como o grande favorito, e os portistas sofreram uma grande contrariedade antes desse jogo. O capitão Fernando Gomes lesionava-se poucos dias antes da final e era baixa para a final de Viena. Assim, é João Pinto quem entra em campo com a braçadeira de capitão do Futebol Clube do Porto. Na final, os portistas conseguem uma reviravolta e vencem o Bayern por 2-1. A alegria é enorme por parte de todos os jogadores, mas a imagem que fica para sempre será aquela de João Pinto agarrado à taça e a correr parecendo uma criança com um novo brinquedo. Os companheiros tiveram até certas dificuldades em convencer o capitão a entregar-lhes a taça, e mesmo assim não conseguiram. Na época seguinte, João Pinto conquistou mais 2 títulos internacionais, primeiro a Taça Intercontinental e logo a seguir a Supertaça Europeia. A nível nacional, João Pinto conquistou 9 campeonatos nacionais, 4 Taças de Portugal e 8 Supertaças Cândido de Oliveira. Destes títulos todos, alguns tiveram uma maior carga emocional, como são os exemplos do bicampeonato de 92-93 em Aveiro, e um campeonato que revelou-se muito complicado de vencer e de conquistar. No final, o abraço emocionado de João Pinto e Vítor Bahia diz tudo. Mais palavras para quê? Mas as Taças de Portugal e as Supertaças também têm o seu lugar na história. Na taça já abordei a finalíssima do Jamor em 1994, mas as 2 finalíssimas da Supertaça em Coimbra, diante do Benfica, ficaram para a história como finais bastante polémicas, bastante intensas, mas também bastante saborosas depois de conquistadas. Recordista de jogos ao serviço do Futebol Clube do Porto com 587 encontros, João Pinto alcançou 24 títulos ao serviço dos portistas, incluindo provas nacionais, europeias e mundiais. João Pinto é uma verdadeira lenda do Futebol Clube do Porto, um jogador com amor à camisola, de dedicação a uma só cor, como costuma dizer, o azul e branco. João Pinto continuou como titular e figura da equipa do Futebol Clube do Porto até meio da temporada de 95-96, à altura em que o treinador Bobby Robson começou a apostar em secretário para a posição de lateral direito. No início dessa época, João Pinto foi chamado pela equipa técnica, onde lhe foi transmitido que naquele ano iria jogar menos, porque a aposta de Bobby Robson para o seu lugar seria outra. João Pinto teve esta tirada. Eu lembro perfeitamente do Bobby Robson, ainda era o Bobby Robson, me ter chamado no hotel onde estávamos em estágio, entrou ele e o Mourinho, não sei se na altura até, eu lembro dos dois, do Mourinho, não sei se foi o Inácio também na altura, mas entraram os dois no meu quarto e estiveram a falar comigo: "Ó João, olha que a partir de agora nós vamos começar a apostar mais no secretário, não sei quem, não sei quantos, e se calhar vais ter menos dificuldade." "Oh, mas esteja à vontade, agora você vai ter uma coisa, vai ter aqui um gajo a foder a cabeça todos os dias nos treinos, vai treinar mais, eu já treino mais do que eles, mas vai continuar a treinar, eu estou aqui para lhe dar cabo da cabeça, se você quiser meter a jogar, mete. Eu vou treinar sempre igual." Por isso é que o Robson dizia que tinhas 4 pernas e 2 corações. Isso veio numa altura em que eu comecei a deixar de jogar. O final de carreira começa a chegar em 96-97 e cumpre então a sua última temporada, onde joga pouco e é relegado para o banco pelo treinador António Oliveira, em detrimento de Sérgio Conceição, atual técnico portista. O Futebol Clube do Porto conquistou nesse ano o inédito tricampeonato e revelou-se então um título histórico e também um marco na carreira do emblemático camisola 2 do Futebol Clube do Porto. Na festa de apresentação do plantel para a época de 97-98, o eterno número 2 despede-se dos adeptos numa cerimónia algo carregada de simbolismo, em que entregou a braçadeira de capitão e a camisola número 2 a Jorge Costa e foi homenageado pelo clube numa cerimónia, como disse, bastante emocionante.
A partir daí, a camisola número 2 passou a ter grande simbolismo no clube, mas esse simbolismo foi, digamos, foi-se perdendo com o passar dos anos. Depois de Jorge Costa, outro grande número 2, surgiram também Ricardo Costa e Bruno Alves, jogadores sem o mesmo peso e sem a mesma carga emblemática e que envergaram então esta camisola. Só que posteriormente deixou de fazer qualquer sentido o número 2 no Futebol Clube do Porto, porque, digamos, eu acho que é lamentável, porque foi atribuído este número a Maxi Pereira em 2015 e mais recentemente a Fábio Cardoso. A estreia de João Pinto na seleção A portuguesa aconteceu em 1983 contra a França, quando tinha pouco mais de 21 anos e já contava com 34 internacionalizações nas seleções jovens. Pela seleção principal, João Pinto disputou 70 jogos, tendo marcado apenas um golo contra a Suíça. Isto numa partida de qualificação para o Mundial de 1990. Portugal não se qualificou para o referido Mundial, mas João Pinto já havia feito parte da convocatória nacional em duas grandes competições. Jogou as 4 partidas que Portugal disputou no Euro de 1984, enquanto no Mundial de 86, lutando contra uma pleuresia que quase o fazia sair do futebol, foi apenas suplente não autorizado. Foi nomeado para o 11 ideal do Euro de 1984 como melhor defesa direito da competição. Ao disputar a sua 67ª internacionalização, João Pinto tornou-se na altura o futebolista português mais internacional de sempre, título que deteve até ser ultrapassado pouco tempo depois pelo seu colega Vítor Bahia. Despediu-se da seleção em casa em 1996 no Estádio das Antas, num jogo que colocou Portugal frente à Ucrânia e que Portugal venceu por 1-0. Foi internacional durante 13 longos anos. Em 1997-98, terminada a sua carreira como jogador, João Pinto assumiu o comando da equipa de júniores A do Futebol Clube do Porto, e que treinou durante 7 épocas. Venceu 2 campeonatos nacionais e também um campeonato distrital. Em 2004-2005 passou a estar ligado à equipa principal, desempenhando por 2 anos o papel de observador. No início da época de 2006-2007, o treinador holandês Coadriance e 2 dos seus adjuntos pediram admissão e, a poucos dias da Supertaça frente ao Vitória de Setúbal, em Leiria, o Futebol Clube do Porto ficava sem equipa técnica e ela ficava reduzida apenas a 2 elementos, Rui Barros e Will Kurt. E naturalmente que o Futebol Clube do Porto teve que tomar algumas posições. É nesta situação delicada que João Pinto é convidado a assumir a posição de treinador, também de treinador adjunto, completando a equipa técnica que venceria a Supertaça por 3 bolas sem resposta. Poucos dias depois foram contratados o treinador Jesualdo Ferreira e o seu adjunto Carlos Azenha, mas João Pinto, tal como Rui Barros e o treinador de guarda-redes Will Kurt, permaneceram na equipa técnica até 2009-2010. Nesta fase, o João Pinto venceu pelo Futebol Clube do Porto 3 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal e 2 supertaças Cândido de Oliveira, mas com a saída de Jesualdo Ferreira, João Pinto rumou ao Sporting da Covilhã, partindo para uma aventura como treinador principal, e 2 épocas depois orientou também o Desportivo de Chaves, mas não foi feliz nesta aventura. De regresso ao Dragão, integra desde 2016 os quadros do Futebol Clube do Porto, primeiro como conselheiro de administração e depois, mais tarde, na coordenação de futebol de formação do Futebol Clube do Porto. João Pinto destacou-se também de uma forma algo engraçada e caricata pelas suas famosas frases em entrevistas e pequenas declarações ao longo da sua carreira. Algumas chegaram a ser hilariantes, outras ficaram para a história
e posteriormente até usadas com bastante regularidade no mundo do desporto por vários agentes do mundo do futebol. Quem não se lembra da famosa frase prognósticos só no fim do jogo? Ou mesmo a que por muitos anos lhe foi atribuída e recentemente foi desmentida, e agora num programa do Porto Canal e da Futebol Clube Porto, Azul Porto, aquela que dizia chutei com o pé que tinha mais à mão. João Pinto era mesmo assim. É muito natural, muito espontâneo, é muito descontraído, muito frontal e muito terra a terra. E é com certeza um dos símbolos mais acarinhados por todos os portistas. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Se gostaste deste episódio e naturalmente deste vídeo, já sabes, podes partilhá-lo, dar um like ou então deixas o teu comentário sobre este enorme símbolo azul e branco. Eu vou regressar já na próxima semana, não para mais um vídeo, mas sim para a estreia do novo projeto do canal Malha Azul e Branca. A live stream com 3 convidados especiais do mundo portista que conheces com certeza. Por isso, não percas e ativa desde já as notificações, porque vai valer muito a pena. Segunda-feira vamos estar aqui novamente de volta. Um abraço e até lá!